Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Capítulo 1. Pedro Dong. Tema desta semana: a união da Igreja com o mundo. Meta de hoje: leitura das páginas 13 a 15. O descanso da Igreja e o descanso de Deus. Em 2019, antes da pandemia, quando visitava as igrejas em Minas Gerais, tive uma conversa direta com o Senhor no meio do caminho e lhe perguntei: Senhor, afinal de contas, o que o Senhor espera de mim de uma forma concreta? Qual é meu papel na liderança de sua obra? O Senhor me disse o seguinte: espero que você leve meu povo até o descanso, até a boa terra de Canaã. Desde então, tenho me esforçado para fazê-lo. A razão de estarmos falando das 7 igrejas de Apocalipse não é contar histórias, mas que sejamos introduzidos no descanso de Deus. Devemos deixar de lado a incredulidade e a desobediência e crer na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, versículos do 18 ao 19. Em Hebreus 4 lemos: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículos do 1 ao 2. A expressão acompanhada pela fé no grego tem o sentido de misturar com a fé, unir-se com a fé. Então, ao ouvir a palavra, o segredo é unir a palavra com a fé. Você tem que exercitar a fé para misturá-la com a palavra que está ouvindo, e assim consegue aprofundar-se e extrair as riquezas da palavra. Quando misturamos a palavra com a fé, conseguimos trabalhar e servir ao Senhor no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Hebreus capítulo 4, versículos do 3 ao 4 e o 8. Observe que não se trata de entrar na terra de Canaã fisicamente, mas existe realmente um descanso para a igreja, para mim e para você. Hoje devemos trabalhar no descanso de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Hebreus 4:10. Que maravilhoso! Mesmo trabalhando muito na pregação do Evangelho, nós fazemos isso no descanso de Deus, pois sabemos que Ele é quem opera em nós. Dando prosseguimento ao 4º capítulo do livro de Hebreus, lemos: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículos do 11 ao 12. Na carta à igreja em Pérgamo, vemos que da boca do Senhor saiu uma espada afiada de 2 gumes que representa a palavra de Deus e é capaz de discernir o que é do espírito e o que é da alma. Só o homem espiritual consegue ter esse discernimento. Muitas vezes podemos servir ao Senhor com boas intenções. Todavia, isso não nos livra de desastres mais à frente. A palavra divide aquilo que vem de Deus do que vem de nossa boa intenção. Durante o tempo em que o povo de Israel esteve no Egito, os israelitas aprenderam a buscar os prazeres materiais a fim de satisfazer suas necessidades carnais. Hebreus 3,16. Posteriormente, no deserto, com o coração endurecido, o povo não apenas se afastou de Deus, como também murmurou e se rebelou contra ele. Como resultado, muitos deles caíram no deserto. Esse é o retrato de quem vive influenciado pela alma, isto é, pela mente, vontade e emoção. Versículo 17. Após a passagem pelo deserto,
o povo finalmente foi introduzido na boa terra de Canaã, que indica um viver no espírito de quem conhece os caminhos do Senhor. Versículo 10. Querido leitor, Deus está convidando-nos para viver em seu descanso, para repousar dele. Hebreus capítulo 4, versículos do 9 ao 10. Sabemos que quando o Senhor vier, terá início o reino milenar, um período em que viveremos plenamente no descanso de Deus durante 1000 anos. Mas e quanto a hoje? Como saber se estamos vivendo debaixo da influência da carne, da alma ou do espírito? Como vimos anteriormente, é nesse momento que a palavra de Deus se mostra necessária, pois ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 12. Quanto mais temos contato com a palavra, quanto mais imergimos na palavra profética, mais nosso coração vai sendo purificado de toda maldade. É bom sermos expostos pela palavra e limpos hoje, porque um dia tudo será manifestado, e os que vivem sem realidade, no engano, que têm um viver de mera aparência, serão envergonhados na volta do Senhor. Versículo 13. Ó Senhor Jesus! A vida cristã implica uma batalha espiritual, não contra carne e sangue. Nessa guerra não podemos descuidar-nos, mas devemos vigiar, ser fortalecidos no Senhor e revestir-nos da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 11. Não podemos subestimar o inimigo. Vimos que o diabo é feroz e muito sagaz, mais do que podemos imaginar. Nossa luta é contra o exército maligno de Satanás, que conta com uma hoste de anjos rebeldes nos ares e várias castas de demônios que atuam como seus soldados, os quais são numerosos e trabalham incessantemente contra o reino dos céus. Versículo 12. Embora tenhamos a armadura de Deus para nos defender e nos manter firme, nossa única arma ofensiva contra o inimigo é a palavra. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículos do 17 ao 18. Quando saímos às ruas a fim de orar pelas pessoas, ainda que não percebamos, de nossa boca sai uma palavra que entra na vida das pessoas como uma espada. Por isso imergimos na palavra e durante a abordagem às pessoas oramos com base na palavra profética que recebemos. Essa é nossa luta e o que nos energiza é a palavra mesclada com a oração.